Boa tarde a todos. Nós estamos fazendo a abertura da sessão plenária da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, de número 289, Brasília, 22 de março de 2019. É uma grande satisfação a gente estar realizando essa sessão plenária, que é a primeira deste ano de 2019 e desse ciclo de comissários que nós teremos em 2019 e 2020. A nossa primeira atividade foi no dia 18 de março, em que nós tivemos a cerimônia de posse dos novos comissários, com a presença do Ministro de Estado da Cidadania, o senhor Osmar Terra, também do Henrique Pires, que é o secretário especial da Cultura, e convidados de entidades que tiveram seus comissários habilitados, áreas aqui de servidores, secretarias do Ministério da Cidadania. No dia 19, nós trabalhamos com os comissários, principalmente com o grupo novo de comissários que está presente. Nós tivemos uma renovação em torno de 2/3 dos comissários em relação à comissão anterior, onde debatemos um pouco sobre dúvidas e sobre instruções que apoiem os conselheiros nas análises de projetos que eles realizam. Também iniciamos o ciclo de análises nessa data, que transcorreu também no dia 20, no dia 21 e hoje, dia 22, em que a gente conseguiu cobrir uma análise importante de projetos. Foram 272, ODC? 270 projetos, então um número importante do trabalho que foi realizado pelos comissários. Eu vou fazer a verificação de quórum regimental e depois tecer alguns comentários também sobre esse momento aí de análise que a gente passou. Bom, participaram dessa plenária os membros natos ou representantes, que são a senhora Bernadette Porto, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a Márcia Uchoa, que é representante da Fundação Cultural Palmares, o Alexandre Pires, que é representante da Fundação Casa de Rui Barbosa, o Ronaldo Gomes, que é representante da Fundação Nacional de Artes, Funarte, a Eneida Braga, que é representante do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e o senhor Ubaldo Miranda, representante da Fundação Biblioteca Nacional. Conselheiros nomeados e participando já dessa plenária, a senhora Maricene Aparecida Grego Ruth, titular de Artes Cênicas e representante da Associação de Produtores de Teatro Independente, APTI. O senhor Célio Rodrigues de Lima Pontes, primeiro suplente de Artes Cênicas, representante da Rede de Teatros e Produtores Independentes. O senhor Getúlio Henrique Rocha Lima, segundo suplente de Artes Cênicas, representante da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Cláudio Alano Cohen Bezerra, maestro, segundo suplente de Música, indicado pelo Ministro de Estado da Cidadania. A senhora Paula Sumonete Tavares de Azevedo, titular de Artes Visuais, representante da Associação Nacional das Entidades Culturais Não Lucrativas. A senhora Maria de Fátima Silva, segunda suplente, representante da Associação da Rede de Produtores Culturais de Fotografia no Brasil. A senhora Adriana Mortar Almeida, titular do Patrimônio Cultural e Museus e Memória, representante do Comitê Brasileiro Internacional de Museus, o ICOM. O senhor Fabiano de Melo Duarte Rocha, primeiro suplente do Patrimônio Cultural, Museus e Memória, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil. O senhor Márcio Teixeira Tupinambá, primeiro suplente de Humanidades, representante da Associação Brasileira de Difusão do Livro. A senhora Larissa Pereira Mundim, primeira suplente de Humanidades, representante da Fundação Dorina Nowil. A senhora Caroline Soares de Souza, titular do Empresariado Nacional, representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A senhora Maria Angélica Ribeiro Santos, primeira suplente do Empresariado Nacional, representante da Confederação Nacional da Indústria. O senhor Carlos Eugênio Treve, segundo suplente do Empresariado Nacional, representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Participantes pelo Ministério da Cidadania, o senhor Odecir Costa, diretor do Departamento de Fomento Indireto, da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, e os demais dessa secretaria, o senhor Vicente Filho, coordenador-geral de Admissibilidade e Aprovação,
Rômulo Barbosa, gerente de projetos, Flávia Dias, coordenadora da CNIC e do Banco de Pareceristas, e as equipes técnicas de CEFIC, entidades vinculadas, e também equipes técnicas do Ministério da Cidadania, que nos apoiaram nas áreas de informática e de áudio. E a minha pessoa, né, José Paulo Soares Martins, como secretário especial adjunto da Cultura. Nós vamos dar início à plenária, trazendo alguns projetos que os senhores conselheiros entendem que precisariam fazer um debate especial. Eu vou começar com a Maricene Aparecida Grigorruth. Maricene, tu vai falar sobre 3 projetos, né? Boa tarde a todos. Eu vou colocar o projeto 181246, Beatles para a Criança. Ele é um espetáculo que já foi realizado e ele estava enquadrado originalmente no artigo 18, mas a sua configuração, após análise técnica, ele é tido como um show musical. Ele não é um show musical didático e interativo para crianças com as músicas dos Beatles. Um outro fato que nos reporta a esse entendimento são as fotos apresentadas, com a denominação de dramaturgia, mas também não deixa dúvida que se trata de um show de música. E, por fim, o que corrobora com a não recomendação da manutenção do projeto no artigo 18 da Lei Rouanet, foi o recolhimento de informações em diferentes sites que mencionam o espetáculo do projeto como um show de música, e onde os próprios artistas envolvidos também informam se tratar de show, conforme os vídeos postados na rede. Mediante essa compreensão, eu sugiro que o projeto seja revertido para o segmento de música, como apresentação de show, logo tendo seu enquadramento modificado para o artigo 26. Algum comentário dos demais comissários a respeito? Então, nós vamos abrir para a votação. Os painéis funcionam como antes? Vamos. Manual. Tá. Então, algum comissário é contrário a essa proposta da comissária Maricene da gente alterar o artigo de 18 para 26 nesse projeto referido? Então, todos estão de acordo, a gente encaminha a alteração na classificação do projeto. Bom, segundo o Sene. O outro projeto é o 184290, Teatro Musical Rio Bossa Nossa. Também configura como um show musical que foi apresentado no Rio de Janeiro, e a proposta também é mudar o seu enquadramento do artigo 18, porque ele não tem escopo de um projeto de artes cênicas, e sim de um show musical, e revertê-lo para o segmento de música e tendo seu enquadramento no artigo 26. Consequentemente, tendo seu enquadramento no artigo 26, né? Bom, então a proposta é semelhante à do projeto anterior. Algum conselheiro discorda dessa migração de classificação? Então, todos concordam. Vamos encaminhar dessa forma, migrando de artigo 18 para artigo 26. Lembrando que os proponentes depois poderão fazer recurso a essa decisão, que será analisada pelas áreas técnicas. Tá? O outro projeto que nós temos da área de artes cênicas é o projeto 182631, caros ouvintes. Ele veio como... pegar aqui nas minhas anotações. Sim, ele foi reprovado por não ter cumprido uma diligência no tempo hábil que é estabelecido. Decorre que a resposta foi dada através de um meio de minhas solicitações, onde não aparece o atendimento dessa diligência. Por esse fato e por ser um escopo de projeto totalmente de artes cênicas, eu peço aqui na plenária que a gente reverta para que ele seja enquadrado como sim, para aprovação.
Senhores comissários, alguém discorda dessa proposta? Todos estão de acordo, então a gente está aprovando o projeto 18.2631, caros ouvintes, 2019, artigo 18. Ok, é isso. Tá? Obrigada. Humanidades. Boa tarde. Eu trago o projeto 18.21.16, intitulado Catálogo Bruno César e André, um projeto no valor de R$ 154.769. Eu trago a plenária por questionar a relevância cultural. O projeto prevê a publicação de um catálogo sobre a produção musical da dupla Bruno César e André, que tem 3 anos de atuação no Brasil, que, do ponto de vista editorial, o catálogo prevê, além de reunir as letras das canções, o catálogo também prevê o registro de diversos shows e curiosidades acerca das carreiras individuais dos artistas até o momento da formação da dupla. A tiragem prevista é 3.000 exemplares, distribuída gratuitamente. O catálogo tem a previsão de encarte de um EP com algumas canções da dupla. E o proponente prevê também a produção de 10 unidades de publicação impressa em braille. Considerando indícios de caráter promocional dessa publicação, que em sua concepção editorial apresenta aspectos de portfólio, sugerimos o indeferimento do projeto a despeito do parecer técnico favorável após readequações orçamentárias. E, brevemente, apresentamos também alguns outros aspectos técnicos desfavoráveis, como, por exemplo, o fato de a planilha orçamentária trazer a previsão de custo unitário da publicação de R$ 10,28, um valor considerado bastante modesto para a especificação técnica do impresso, que tem em formato A4, 100 páginas e é integralmente impresso em policromia, ou seja, todo colorido. Outros 2 aspectos também. A impressão de 10 unidades do catálogo em braille se caracteriza como uma providência de baixo impacto para atender as demandas de acessibilidade de pessoas cegas e de baixa visão. E, apesar de ter destinado 20% do orçamento para divulgação, o proponente do projeto não apresenta de forma nem detalhada, nem de forma geral, uma estratégia de comunicação para difusão do produto cultural. Então, tendo em vista todos esses aspectos relacionados, compartilho a sugestão de indeferimento em plenária, especialmente com base na questionável relevância cultural do projeto nos termos da Lei Rouanet. Larissa Mundim, Segmento Cultural Humanidades. Bom, colocada a posição da conselheira Larissa, algum conselheiro discorda? Gostaria de fazer algum comentário? Então, estamos aprovando o indeferimento, né? Ou seja, reprovando o projeto 18.21.16. Tá? Bom, próxima área, artes cênicas. Já fomos. A patrimônio, não temos nenhuma observação. Área empresarial, Treve, por favor. Carlos Treve, Artes Integradas, representando o empresariado. O projeto é o 18.43.95, é o Plano Anual Hospitalhaços 2019. Esse é um projeto que vem sendo realizado desde 99 e prevê a manutenção das atividades da Associação Hospitalhaços, que é uma ONG sem fins lucrativos, que promove a humanização hospitalar. O projeto foi aprovado, vários itens, eles estão solicitando a reintegração, é um recurso, né,
dos itens que faziam parte das brinquedotecas de 7 unidades mantidas pelo Hospitalhaços em hospitais. A justificativa que o Ministério fez é de que as brinquedotecas não têm relevância cultural. Porém, essas brinquedotecas, além dos brinquedos, são também constantes com livros infanto-juvenis ou livros infantis. Na minha visão, os brinquedos dão suporte para esses livros, e essas bibliotecas são também, contemplam também arte-educadores, oficineiros, que fazem uma série de atividades de apoio aos livros e aos brinquedos e outras atividades que são paralelas à arte e, portanto, para mim, tem relevância cultural. Então, eu estou indo a favor da reintegração desses valores e contra a decisão desse corte no orçamento. Pela aprovação, sim. Bom, alguém tem alguma colocação contrária à do conselheiro Treve? Se não temos posição contrária, estamos aprovando o projeto com a inclusão dos itens que se referem à brinquedoteca junto com o programa educativo. Isso. Tá. Área da música? Não temos. Alguma outra segmento, por favor, que ficou faltando? Então, cobrimos essa parte aí dos projetos que precisamos ter um debate especial dentro da plenária. Tá? Então, eu gostaria, antes de passarmos para a conclusão do trabalho, de referir um pouco a mensagem que o ministro nos colocou na abertura dos trabalhos da comissão, que é, digamos assim, a expectativa de que a gente possa fazer um avanço importante nos temas vinculados à questão da cultura, como, de uma certa forma, já estamos trabalhando com essa comissão há um período muito longo, né? E também a expectativa de que a gente possa ter um olhar sobre a proposta que está sendo estabelecida de buscar a sinergia da cultura com as áreas do desenvolvimento social e do esporte na formação do cidadão. Eu só gostaria de reforçar que talvez nós sejamos um dos principais instrumentos que o país tem e que qualquer nação tem do ponto de vista de formação de identidade de nação, de identidade de pessoas e de inclusão das pessoas dentro do ambiente de cidadania, porque a arte, a cultura tem uma característica toda especial. A gente é meio apaixonado por isso, né, de sensibilizar as pessoas e agregar nas suas ações lógicas toda a parte emocional, toda a parte do ser humano. Tá? Então, eu acho que nós todos estamos com uma oportunidade enorme de poder reforçar esse papel que a cultura tem dentro do ambiente da formação da cidadania. E sem desconsiderar o papel importante que a cultura tem na área do desenvolvimento econômico, que a gente tem N exemplos no país todo. Tivemos recentemente um trabalho realizado aí com a Fundação Getúlio Vargas para a gente verificar dados relacionados à contribuição dos investimentos feitos na lei de incentivo para o cenário econômico do país. Então, acho que a gente está com uma base montada para fazer um trabalho dos mais especiais no ambiente da cultura. Os proponentes que estão nos ouvindo, né, eu queria reforçar que a gente possui um campo de trabalho muito significativo, que eles são parte fundamental disso e que a gente possa sempre, por meio do Ministério da Cidadania, por meio da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, contribuir para que eles possam propor e desenvolver seus projetos da melhor maneira possível. Então, é nesse clima, assim, eu diria até, alegria por estar fazendo esse início de ciclo e também extremamente motivados de que a gente vai ter um ambiente aí de crescimento conjunto importante. Tá? Então, eu agradeço aos comissários que fizeram um trabalho espetacular. A gente ficava pensando assim, puxa, será que conseguimos cobrir a pauta? Vocês foram ótimos, a gente conseguiu avançar isso de forma importante. E certamente nas próximas reuniões agora a gente vai conseguir avançar ainda mais na nossa integração, no nosso debate e conseguir resultados especiais aí para a cultura. Então, muito obrigado a todos. Estamos dando por encerrada essa sessão.